Bem, boa noite a todos e a todas. Tá filmado, já era. Deixa eu voltar aqui. Essa apresentação é das conquistas, de duas viagens de conquistas que eu fiz com a Tela no ano passado. A primeira delas, menor, foi para essa região de Cuparaque, Goiabeira e Conselheiro Pena. E a segunda viagem, bem maior, foi para o Vale do Jequitinhonha, em que a gente vai basicamente uma vez por ano, costuma passar lá 3 a 4 semanas, e é um universo maravilhoso. Com essas apresentações, eu gosto de mostrar duas coisas. Primeiro, que existem muitos lugares maravilhosos que as pessoas não conhecem, e a ideia é estimular as pessoas a sair dos caminhos mais habituais, deixar de sempre para os mesmos lugares da moda, né? Existem muitos outros lugares que poderiam perfeitamente ser da moda, caso as pessoas conhecessem, né? E a segunda coisa é mostrar que você pode viver uma grande aventura, e isso o Momô, com certeza, vai me dar razão, sem necessariamente ser um super escalador, ser um escalador de 7º, 8º, 9º grau, né? Você pode ver uma tremenda aventura sendo um escalador moderado, com disposição e, claro, com domínio da técnica, principalmente o uso de material móvel. Você tem que ter o domínio do uso do material móvel minimamente, né? Com uma consistência para poder entrar em escaladas assim sem se meter numa roubada. Mas não precisa ser um grande escalador, assim, de ponta. Então, isso eu acho a coisa mais interessante, né? Tanto que nessas viagens a gente procura vias que não sejam conquistar vias que não sejam muito difíceis. Essa é a ideia. Às vezes não dá certo, né? Ver uma via difícil. Mas porque eu falo assim, se eu quero ficar malhando um lance difícil, eu faço isso perto de casa. Eu não vou passar 2, 3, 4 dias numa escalada só, num lugar tão distante, se eu posso chegar e fazer 2 por dia, né? Digamos assim, ou 3, ou uma que seja, mas uma escalada maior, né? Então, digamos assim, que a gente procura faixa entre 4º e 6º grau, né? Seria uma coisa ideal. 6º grau já é um nível de dificuldade bastante razoável, né? Mas não é nada do outro mundo. Então, é aquele difícilzinho gostoso, né? Que dá para você passar direto, ou então com poucas tentativas, em se tratando de escaladas móveis, né? E essas viagens, elas têm como a gente estava falando ainda há pouco, né? Elas têm dois focos principais. Um são os cumes virgens, montanhas, pontões e agulhas que ninguém nunca tenha subido. Mas como cumes virgens são, por definição, um recurso natural não renovável, então significa que restaram muito poucos, né? E cada vez menos e menos e menos e menos. E o outro foco passa a ser, então, as fendas. Eu raramente faço uma via de paredes nessas viagens, paredes com grampos ou chapas, né, o que seja. Raramente eu faço. Isso eu faço, eu tenho muito aqui em volta, né? Petrópolis, você tem 500 milhões, eu tenho casa em Petrópolis, então é muito mais simples. Eu viajo para lá para ir atrás daquilo que a gente não tem muito aqui, que são fendas. Fendas de todos os tipos, pequenas, médias, largas, enfim. Fala, Fidelis. Então é atrás disso que eu efetivamente vou. Eu estou aqui só nas preliminares, né? Ainda nem passei da página inicial, mas é para dar o contexto da Clássica da cervejinha. Da apresentação. Pô, essa é clássica, É isso. Então é isso. Bom, vamos lá. Será que eu desliguei? Não, tá no on. Outro lado. Puta, que burro! Que burrice a minha. Tô de negócio de cabeça para lá não passar, não. Bom, a primeira viagem, como eu disse, foi para a região de Cuparaque, Goiabeira e Conselheiro Pena, nesse triângulo aqui. Mas a gente sempre fica baseado em Cuparaque,
Porque Cuparaque é o que fica mais perto das montanhas todas, inclusive as de Goiabeira e Conselheiro Pena, né? Uma base mais estrategicamente situada, tem um hotel muito legal, não no sentido de luxo e tal, mas é um hotel que o cara é muito bacana, o cara é muito... O cara larga o hotel na nossa mão, na verdade, né? Ele dá a chave e a gente fica lá dias e dias. E ele sabe que a gente tem muito material, ele cede um outro quarto só para a gente espalhar o material. É sensacional, né? O cara é muito bacana. E observa que está quase na divisa com o Espírito Santo. Isso aqui é divisa com o Espírito Santo, né? Essa linha lilás aqui. E observa que é relativamente perto de Pancas, né? Que é um dos destinos da moda, né? Então vai todo mundo para Pancas e não vem ninguém para aqui, que é ótimo, né? Que a gente vai lá e fica conquistando as melhores vias. E aqui, logo aqui, está a Águia Branca, né? Que é um lugar que eu já frequentei muito na minha vida. Essa é uma vista de Cuparaque. Cuparaque é uma cidade interessantíssima, uma cidade agradável, né? Pequena, tranquila. E do mirante da cidade, você tem essa vista extraordinária que se destacam duas montanhas. A Pedra do Garrafão, que está na divisa com Goiabeira, que fica para lá, e a Pedra do Pescoço Mole. A Pedra do Garrafão, só para lembrar, é a montanha que é a capa do meu segundo livro, Rumo ao Desconhecido, né? As pessoas acham que é outra coisa, que é no Espírito Santo, mas não. É a Pedra do Garrafão, sendo que o limite dos municípios passa exatamente no topo dela, né? Muito interessante. Aqui, só para posicionar, essa Pedra do Garrafão, que a gente conquistou em 2009 ou 2010, não me lembro bem, e é uma montanha muito, muito impressionante, né? Ela tem diversos ângulos, cada um bastante diferente do outro, e todos eles sensacionais. Essa é a Pedra do Pescoço Mole, né? Que no seu ângulo mais impressionante, eu digo assim no livro, né? Que não parece com um pescoço muito menos mole, né? E isso tem uns 100 metros de altura. É muito impressionante, né? Todo dia que a gente ia para esse lado, né? Você vira assim a cor da estrada, né? É impressionante, porque é uma coisa isolada, né? Isolado. Uma pedra isolada ali, isolado no topo desse morro, né? E o detalhe é o seguinte, observa como é que isso aqui está uma pastagem pura, né? Como isso aqui foi abandonado de lá para cá, a vegetação recuperou, né, mais ou menos nessa linha, embaixo ainda está assim, mas aqui assim, recuperou de uma forma incrível. Se fizer o contraste com uma foto atual, é muito bacana ver o processo de regeneração natural. Cuparaque é uma cidade que eu me identifiquei completamente, né? Achei sensacional isso. A cidade toda ela é ligada com o Fluminense. As pessoas andam com o Fluminense. Na praça da cidade tem as 3 cores do Flu. Eu não sei o motivo, mas eu gosto. Não tenho ideia. Não tenho ideia. Então fiquei lá amarradão, ó, feliz da vida. Identificar. Tudo a ver com vocês. Elas são fluminenses. Ela é Fluminense também. Fiquei sabendo. Beleza. E aqui, Cuparaque quer dizer onça pintada em língua Krenak, que eram os habitantes originários da região, né, que foram dizimados pelos portugueses e depois pelos brasileiros já, né, indígenas que foram. E a praça da cidade tem diversas onças, aqui 5, né, 3 onças pintadas, a onça Kika e a onça Tela, ali na praça da cidade. Mas é bacana que eles tenham colocado isso para valorizar a origem do nome, indígena. Bom, da outra vez que eu fui com a Tela ali, nessa região, na verdade não foi nessa viagem, foi na anterior, mas eu botei alguma coisinha também para completar. Nós primeiro, para esquentar, fomos subir esse morrote aí, que chamamos de Morro do Noronha, que não tinha nome, e o proprietário se chama Noronha. E foi muito interessante que a gente pediu permissão para subir. Ele falou, não, vocês podem subir, eu também, inclusive, já subi lá. E eu já subi todas as montanhas aqui da região. O cara falou com tremendo orgulho que tinha subido todas as montanhas da região. E, de fato, quando a gente chegou lá em cima, encontramos uma corda velha, um pedaço de corda velha. Foi a prova mesmo que o cara tinha ido. Porque, originalmente, a gente achou que esse morrotinho
pudesse ser virgem. E nós, ele disse que tinha subido, nós acreditamos e depois confirmamos, né, chegando lá em cima, ou quase lá em cima, mas assim mesmo fizemos uma via facílima por esse diedro aqui, uma via toda imóvel, exceto por uma parada dupla aqui, depois a outra parada na árvore lá no topo, né? Uma via bem fácil, e é aquilo que a gente falou, uma via de segundo grau, mas toda imóvel. Aí foi até a tela que guiou, a gente deu o nome de cenário de magia, segundo com segundo, 70 metros, é um tamanho assim até razoável, né? 2 enfiadas de corda, e vai botando as peças e subindo esse diedro fácil, uma via relaxada. Os nomes das vias eu ponho aqui para dar uma cola, porque senão é tanta via que eu acabo depois misturando tudo, né? Eu conquistei tanta escalada que eu, por 5 vezes, eu dei um nome de novas vias que eu já tinha dado em via minha mesmo, anos antes, né? 5 vezes. Agora eu tenho sido mais cuidadoso, né? Mas você vê, exatamente 5. Acaba virando sua marca registrada, porque a pessoa fala, aqui é da André, com certeza. Tá, verdade. E eu não mudei, depois eu nem mudei, porque, por acaso, eram lugares muito, estados diferentes, né? Aí eu deixei assim mesmo. Bem. Em 2009, eu tinha conquistado esse morrote aqui com o Cadu Spencer, lá do Carioca. Esse morro é um morro pequeno, mas maior do que o anterior, né? A gente batizou de a pirâmide, que de alguns ângulos parece uma pirâmide, realmente, vista de longe, embora não angulosa. E nós conquistamos por uma via super fácil aqui, novamente, né? Uma via, só que essa totalmente com grampos, que a gente chamou de Roque das Aranhas. É uma via de segundo grau, mas é a cara dos coloridos isso. É igualzinho, o grau dos coloridos, até as agarras são meio parecidas com os coloridos. São aqueles olhinhos de pedra, né? Em vez de agarras tipo reglete, são os olhinhos, tipo o Morro da Urca mesmo, né? E é isso aqui. Roque das Aranhas é uma música do Raul Seixas. É uma música do Raul Seixas, mas claro que a gente lembrou por causa da música do Raul Seixas, mas por quê? Porque na caminhada de acesso, que foi aqui, tinha, sem exagero, milhares e milhares e milhares de teias de aranha. Era tudo cheio de teia de aranha. Teia de aranha, teia de aranha, teia de aranha, teia de aranha. A gente tinha que ir com um pedaço de pau assim, abrindo o caminho, porque era muita aranha. Então, por isso, o Roque das Aranhas. Eu me arrependo de não ter tirado uma foto, mesmo que não tivesse ficado grandes coisas. Fala, Daí, tudo bem? Pois bem, só que a gente conquistou aquela via e vimos esse lagarto cheio de fendas e não tínhamos tempo de conquistar nada aqui. Acabou o nosso tempo naquela viagem. Aí, no ano passado, ou melhor, no ano passado, eu fui lá com a Tela e a gente conquistou algumas vias aqui. E esse ano, eu fui lá com a Tela e com o Momô, e eu e Tela subimos uma outra via para completar. Então aqui você vê o conjunto delas, né? Quer dizer, na verdade, nem todas. Ah, essa é uma versão antiga, tá faltando a Krenak. Puxa, pena. Mas deixa para lá, eu peguei a versão um pouquinho antiga, mas não tem problema. Aí conquistamos primeiro essa via, que a via era tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que a gente deu o nome de dopamina, né? Porque era absolutamente sensacional. Uma via de 60 metros, terceiro com quinto, ou seja, uma via fácil, com uma passagenzinha mais difícil, talvez até um quarto sup, mas em princípio um quinto. Uma variante dela chamada serotonina, que para ver que também é ótima, né? Quarto sup. E depois, por uma razão que vocês vão ver o motivo, em breve, havia aqui do meio, que foi numa única e longa enfiada de corda, raios que apartam. Quarto sup, 60 metros. 0 grampos, inclusive, nas paradas. P1 aqui em árvore, P2 aqui em árvore. Corda dupla, desce para cá, daqui para cá. Pô, a Krenak eu não botei, eu peguei uma versão, mas tudo bem.
Talvez a gente pudesse até trocar a versão, né? Mas deixa. Vai complicar. Aí a serotonina. Você pega, porra, uma fenda única, assim, grandona, praticamente até aquela árvore lá em cima. Muito maneiro. Aí a sequência, mais ou menos iniciando a sequência do Crux, mas a proteção é ótima, a rocha é boa, bastante limpa, um pouco de líquen, né? Mas só isso mesmo. Continuando lá na fenda, 100% imóvel, muito maneiro. E aí, em 2009, a gente tinha deixado um livro de cume protegido por essas lacas desse jeitinho que está aí. Isso é uma foto de 2009. Aí eu falei com a tela, porra, vamos lá no cume assinar o livro, né? Porque a gente deixou lá e tal. E quando a gente chegou, essa é a foto, como a gente viu. Tava desse jeito. Aí, pô, na minha cabeça, teorias da conspiração. Porra, foi um bicho, humanos estiveram aqui, foi vandalizado, né? Mas não fazia muito sentido, porque apesar de tudo, tava ali, né? Aí o que aconteceu? Foi atingido por um raio. Foi atingido por um raio. O raio entrou aqui dentro, o alumínio está derretido. E o mais interessante é que o raio não danificou o livro. Mas o livro estava danificado porque entrou água. Então ele estava meio molhado, mas não estava destruído. Como a gente ia escalar no dia seguinte, a gente levou o livro para o hotel, botou ele, deixou ele secando, preenchi o livro de cume na cama do hotel com calma, né? E levei no dia seguinte o livro de volta para conquistar a raios que apartam. Por isso o nome da via, né? Eu repeti muito poucas vias, muito poucas dessas montanhas que eu conquistei, onde eu deixo essas marmitas com um livro, uma caneta, um lápis e um apontador, né? O kit. E em duas delas tinham sido atingidas por raio. Eu temo que isso tenha se repetido mais por aí, né? Mas enfim, fazer o quê? Isso aí sou eu no início da variante serotonina, que começa com essa fenda aí. E o Crux, essa fenda de meio corpo. Uma fenda de meio corpo de quarto sup. Então, uma fenda de meio corpo fácil, né? Relativamente. Que é um tipo de lance que tende a ser meio difícil. Mas depois dela é que vem assim, é bem mais fácil, mas é o filé. É uma oposição assim maravilhosa. Uma pega boa, boas agarras para o pé, fácil, fácil. Aí a tela... E aí ela terminando a via, aqui você tem a noção do conjunto. Parada novamente na mesma árvore, rapel para cá. Aí essa é a via do dia seguinte, a raios que apartam. Aí sou eu começando a sequência do Crux, que é essa fendinha fina aqui em oposição, quarto sup. Só para Dailton e o Fidelis chegar agora, eu digo o seguinte, nessas viagens, falando uma coisa que eu já falei, mas repetir aqui, nessas viagens a gente busca procurar umas vias que não sejam muito difíceis, para curtir mais, assim, para eu ficar malhando o lance, eu faço isso aqui, no Rio, na Pedra Branca, né, em outros lugares. E buscando sempre vias imóveis, sempre que possível, né, e fendas, que é uma coisa que a gente não tem muito aqui. E aqui é exatamente isso, via de quarto sup, quinto, terceiro sup, perfeito. Proteção boa, power rock, assim, pá. Aí a sequência do Crux, foto um pouquinho tremida. E aí, depois de passar dessa sequência, passando por uma calha mais fácil que levou até o topo. Lá tem uma raridade, um lugar que tem uma cachoeirinha. A cachoeira não dá, se você chegar lá é risco de vida, vai cair, vai se arrebentar. Mas tem um pocinho embaixo, né? Porque a raridade é ter água e limpa, que é raro nesse lugar você ter um riozinho. E muitas vezes que tem, o rio é poluído por gado, ou pesticida, né, ou esgoto, ou sei lá o que. Mas esse não, esse passa só por uma única fazenda. Essa se chama Cachoeira do Cazim, e o Cazim, que é um cara, né, a gente virou amigo nosso. A gente chega lá e ele entra para tomar um café e tal, muito interessante. E esse pocinho é um luxo.
Então aí terminou a primeira viagem, realmente faltou uma via, né, que eu esqueci. Pô, uma chatura isso. Você tem no seu celular a via? Não, o quê? Não, tem aqui no outro pendrive, mas deixa, que até trocar tudo vai ser uma mão de obra. Que lugar se chama Maristela? Hã? Que lugar se chama Maristela? Maristela de Minas. Eu fui lá, que a Tela, minha mulher, chama Maristela e é mineira. A gente foi até lá nesse lugar para ver, pô, a gente tem que prestigiar. E é uma cidade horrorosa. Pelo menos a placa assim, A cidade já não era grande coisa e foi devastada por uma enchente, né? Ainda está num processo de reconstrução um pouco mais acima, porque foi um horror, né? Bom, essa segunda viagem, bem maior do que a primeira, foi para o Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha, aquela região lá no norte, nordeste de Minas, Médio Jequitinhonha, por exemplo, Diamantina é Vale do Jequitinhonha, mas é o Alto Jequitinhonha. E a gente está aqui no Médio Jequitinhonha. Aqui é BR-116. Observa que novamente aqui a gente está perto de uma divisa, só que agora a divisa com a Bahia. Isso aqui é divisa, tá? Com a Bahia. E nós ficamos baseados em Medina. Medina já está comprovado, né? A gente vai sempre para lá, que é uma espécie de um hub, é um lugar, claro, as montanhas de Medina, mas é mais perto das montanhas de Pedra Azul, muito mais perto das montanhas de Jequitinhonha, não é tão longe de Itaobim e é pertinho de Comercinho. Então a gente fica aqui baseado no hotel e daqui sai para os diversos lugares. Nessa viagem, especificamente, escalamos nesses 4 municípios que estão marcados aqui. A própria Medina, Pedra Azul, Itaobim e Comercinho. Você já assistiu essa palestra, né, Mumo? No Carioca, eu acho. No Carioca, foi a primeira vez. Né? Bom, nosso primeiro... É ótimo. Aqui é exercício de fixação. Aqui, nosso primeiro objetivo nessa viagem era essa formação aí, que a gente batizou de Pedra do Ipê, porque está na fazenda do Ipê. Essa coisa de batizar também é uma coisa que eu sempre falo. É inacreditável como é que tantas e tantas montanhas maravilhosas no interior do Brasil não têm nome. Porque as pessoas não dão valor. A montanha é um estorvo. É um acidente desagradável na paisagem, né? Onde poderia ter mais pasto ou mais plantação e que obriga a pessoa a dar uma volta gigantesca para chegar na cidade que tem lá do outro lado, né? Então, muitas montanhas não têm nome. Então, seguindo a tradição internacional, quando você é o primeiro a subir, você chega e pode batizar a montanha. Isso é uma tradição estabelecida internacionalmente, né? E a gente chamou essa de Pedra do Ipê, que a gente achava que era virgem. Talvez até seja. Mas quando chegamos no cume, depois de conquistar a primeira via aqui, eu percebi que um cabra valente, e eu já vi muito cabra valente no interior, então isso aí é uma coisa que a gente pode considerar que pode ter acontecido, poderia ter subido e descido. Então a gente não dá como cume virgem, mas acabamos batizando assim mesmo. E o dono da fazenda adorou. O dono aqui achou sensacional. Cara super simpático, fez questão de ir com a gente até o final da trilha, né, lugar que a gente já se virava tranquilo, para não se perder naqueles caminhos de gado no início. Um cara muito receptivo. E a primeira via que a gente fez foi essa, que é a via, né, da capa da apresentação, a Paraíso dos Mocóis, que é uma fenda que eu, quando cheguei embaixo, eu pulava, que nem criança, assim, véspera de Natal, né, que tá para receber o presente. Eu fiquei alucinado quando eu cheguei. Mas deixei o Lucas, né, que essa viagem fui eu e Tela e o Lucas Teixeira, que é um cara que escala bastante comigo aqui. Na Pedra Branca, né? É o sucessor do Adailton. O primeiro grande parceiro lá foi o Marcos Melo, depois foi o Adailton, e agora é o Lucas, fora a Tela, claro. E aí eu deixei ele guiar, assim, a contragosto, né? Então, essa primeira enfiada termina nessa grande árvore, e depois tem essa segunda enfiada, que também é sensacional. E observa só, quarto sup, sendo quarto sup a saída do chão para até ficar em pé nesse buraco. Daqui para cima é até mais fácil. Daqui até o topo é um terceiro sup, mais ou menos.
Tudo imóvel, exceto por uma parada dupla com grampos no topo. Aí a tela, né, a foto da capa, e depois a outra fenda. E agora vocês vão ver ela na outra fenda. Pô, é muito maneira. Muito maneira. Tranquila, né? Uma via relaxada, bem protegida. Tudo que a gente queria. Uma fenda linda, não muito difícil, bem protegida, num lugar maneiro, tudo imóvel. Perfeito. A gente no cume e atrás da gente a Pedra da Cabeça Torta, uma montanha de grandes dimensões que foi conquistada, subida pela primeira vez por moradores locais e já foi repetida por algumas pessoas do Rio. Eu sei de algumas pessoas do Rio que já subiram lá, mas a primeira ascensão certamente foi por moradores locais. Ainda ficou? Fiquei acertando, chega mais para cá, mais para lá e tal. Bom, aqui é a mesma pedra vista por um outro ângulo, e a via seguinte que a gente conquistou foi essa óbvia fenda aqui. Só que aqui ela termina, então a gente aqui tem uma passagem para cá, depois vem por aqui e chega no cume. Sendo que aqui tem um lance mais difícil, que é o crux. Essa via tem 2 grampos de proteção e uma parada dupla, além das costuras móveis. Havia a fissura Carijó, que tinha um gavião Carijó circulando a gente ali. Terceiro com quinto sup, então já é um pouquinho mais difícil, né? Claramente. Tem uma fenda inicial grande, 30 metros assim, direto, fácil e dá para você proteger tranquilo. E o crux, esse lance negativo, que é a passagem, né, para chegar aqui, depois aqui tem uma parada dupla e daqui você vai para o cume. Quinto sup. Depois nós fomos para essa incrível chaminé que fica à esquerda das outras 2 vias, que é uma chaminé assim meio deitada, mas limpíssima, uma chaminé clássica, assim, deitada, limpa. E essa chaminé é a Crotalos terríficos. Terceiro com terceiro sup, 60 metros. Crotalos terríficos é o nome científico da cascavel. Por quê? Quando eu estava conquistando a via anterior, eu estava conquistando, o Lucas estava assim reclinado no mato, né, com uma pedra me dando segurança, e a tela estava assim fotografando. De repente ela falou: Lucas, não se mexe, uma cascavel. É uma cascavel imensa, grossa, passou do lado do Lucas e foi embora. Ele ficou parado, a cascavel pegou e foi embora. A cascavel, para quem não sabe, é uma cobra extremamente mansa, digamos assim. Diferentemente de outras cobras que são mais agressivas, né, tipo surucucu e tal, a cascavel é uma cobra que não vai te atacar, a não ser que ela se sinta completamente ameaçada. Ela só ataca mesmo bicho pequeno para comer, né? Outras cobras não, são mais, como eu disse, mais agressivas. Mas então o nome é Crotalos terrífico. Isso aqui é um cacto típico que tem na região, que é uma loucura. O cacto parece uma varinha assim, né? Um bambu, né? É muito doido. Mas essa via é interessantíssima. Lembra assim uma chaminé tipo dedo de Deus, limpinha, 0 grampos. Aqui o Lucas está aqui, ó. Não sei se vocês veem. E a próxima foto sou eu lá no final. Essa ele guiou também, eu fui participando, eu terminando, aí, quer dizer, quase terminando, né? Depois tem mais um lancezinho para chegar no topo, naquela mesma parada dupla. E para completar, nós ainda subimos essa outra chaminé, que era muito melhor do que parecia, inclusive, 40 metros, tudo imóvel. Essa é a grata surpresa, exatamente por isso, que a gente subiu para fazer uma via legal, mas a via foi muito boa, foi bem melhor até do que pensava. Essa só tem essa foto, porque é uma chaminé serpenteante, e aí não tinha ângulo para foto. Então foi só essa, só assim para sair do chão mesmo e acabou. E o Lucas, garoto novo, cheio de energia, né, ainda saiu correndo para esse boulder para fazer essa foto aí, celebrando a primeira viagem dele ao Vale de Jequitinhonha. Bem, aí nosso próximo objetivo era a Pedra da Carapuça, sendo que este é um nome local. Essa tem um nome local, Pedra da Carapuça,
que o nosso montanha, né, que você sobe facilmente aqui, inclusive nós subimos andando, caminhando um dia, mas o nosso objetivo principal era aqui. Este não é bem um lagarto, né? É um tótem, uma agulhinha assim, toda fendilhada, né? Meu olho cresceu aqui. Então fui eu, Télio e Lucas, com todo o material arriado de peso para chegar aqui. Desgraçadamente, tinha abelha nas duas fendas. E abelha, apis, né? Não tem conversa. É o único bicho que eu tenho medo, o único, é a abelha. Eu encontro com uma onça, não vou ter medo, mas a abelha dá medo. Porque a abelha, ela te persegue, né? É uma enfiada de corda, uns 50, 60. 50, 60. É bastante razoável. A previsão era fazer em 2 enfiadas, né? Até por causa de parada e tal, zigue-zague. Mas, enfim. Mas, para não sair de mãos abanando, a gente continuou andando para a direita e aí fizemos essa via, vestindo a carapuça, já que é a pedra da carapuça. A tela que conquistou, né, essa fendinha em oposição, segundo o SUP, um pouquinho mais do que segundo mesmo, 45 metros, muito maneira. E ela foi, inclusive, com uma blusa combinando com as flores, né? Para fazer tom sur tom. Você faz isso aqui, depois faz uma horizontal para cá e chega numa calha que leva um buraco que te deixa no cume. Você sai, puf, você nasce assim no cume. Quase no cume. Bem, aí nosso próximo objetivo eram as paredes, as falésias da Serra do Trovão, em outro município, Comercinho. É um município próximo ali de Medina, a oeste de Medina. E vou pegar mais uma cervejinha ali. Você pega, por favor. E aí, marca ali para mim, por favor. E aqui, isso aqui é a Serra do Trovão, em Comercinho, que eu já tinha, com a tela, conquistado no ano anterior, ou seja, 2 anos atrás, 3 vias, com proteção móvel também, com nomes relacionados aos deuses gregos, né? A gente tinha conquistado Ares, não, a gente tinha conquistado Zeus, Hermes e Afrodite. A via era tão boa que ela fez questão de dar o nome da deusa da beleza, né? Mas a gente foi para umas vias mais ambiciosas à esquerda com Lucas, que são essas duas aqui. Ares, essa é uma via puxada, é uma via em chaminé e fenda de meio corpo puxada, quinto com sexto, 145 metros, um tamanho bem considerável. E Ártemis, que é bem mais fácil, mas é maior, né? Que primeiro você faz a chaminé inicial de Ares, faz uma horizontal, que é uma caminhada essencialmente, mas depois pega um sistema de fenda maneiro aqui até o cume. As bolinhas são grampos, então aqui é parada em árvore, parada em árvore, parada em árvore, topo. E aí desce de uma outra árvore. Aqui tem 2 paradas duplas com grampos, esta e a do topo, sendo que o crux de Ártemis é exatamente o lance final. O lance de agarra para chegar na parada final é o crux. Primeiro aí é Ares, o Lucas na chaminé inicial, aquela que é comum às 2 vias. E aí, depois dessa chaminé inicial, você sobe uma chaminé larga, com uma fendinha no meio que dá para botar algumas peças, não muita coisa, uma fenda. Aí a fenda vai largando, a fenda vai largando, a fenda vai largando, e quando a perna acaba, você passa por uma fenda de meio corpo, que é o crux, de 6º grau. Uma fenda de meio corpo contínua, assim, sem nenhuma passada muito difícil, mas bem contínua, né? E aquela coisa de fenda de meio corpo, né? Você sabe bem. Então, e ali a tela, né? Bichinha batalhou e fez. Passou de primeira, demorou 1 hora, mas passou de primeira. Foi devagarzinho, foi indo, mas foi. E aí, para mostrar como é que é, ó, quando a perna acaba, você passa para a fenda, ó. Proteção ótima. Nessa fenda. A chaminé nem tanto.
Abaixo dela, nem tanto. Depois tem outra fendinha de meio corpo, mais curta, eu e o Lucas, né? Camalote 6 ali pendurado. Depois tem um lance de agarras sensacional. Esse lance é muito maneiro, não dá para explicar, vendo a foto, por que ele é tão maneiro. É um lance que você sobe, sai horizontal para cá, mas as agarras que são meia de lá, é uma movimentação bacana, né? E aí é isso. Na base, a tela tirou a foto nesse ser pré-histórico aí, né? Parece um monstro, né? Que ela está cavalgando, Daenerys, mãe de dragões, né? Game of Thrones. É incrível, né? E nesse restinho de árvores que sobrou, esse restinho, ainda tinha umas coisas, você vê como é que aquilo devia de ser rico, né? Antes de ser tudo devastado. Ainda tinha esse fruto estranhíssimo. Igual o filho da foto, né? É estranho também. Exatamente, é tudo estranho. Mas essa tem um nome muito sintomático, né? De saco de velho. É sugestivo, né? Autoexplicativo. Autoexplicativo. E muito apropriado, né? Ai, ai. Bom, aí sou eu já na segunda via, Ártemis, né? Isso sou eu no final da horizontal. Como eu disse, a horizontal é basicamente caminhada, né? Tem um trechinho ou outro, você encosta a mão na pedra. Parada com microframes, assim, umas coisinhas miúdas. Mas aí vinha o filé, essa fenda aí, ó. Uma fenda contínua bem bonita, tranquila. Depois tem essa outra fenda sensacional. E depois, não tem foto, o lance de agarras de quinto grau, que é o crux, para chegar no topo, como eu disse antes. Bem, agora a gente passou para outro município, que é o município de Taobim. E Taobim é um município que eu já tinha escalado algumas outras vezes, inclusive no outro ano, né, no ano anterior. Eu, Tela e Sandro e Miguelzinho, que é com quem a gente vai viajar agora de novo, né? Que são meus dois principais parceiros dessas viagens há décadas. A gente já tinha conquistado essa pedra, que é a Pedra da Velha, nome local. Esse nome já é um nome estabelecido. A Pedra da Velha, a gente conquistou aqui uma via com grampos, que virou uma via esportiva. Sexto SUP 7A, né? Precisa alguém repetir para ver, né? Mas está nessa faixa. Menos de sexto SUP não é. Em princípio, a gente deu um 7A a confirmar. Mas o mais interessante da Pedra da Velha não é a Pedra da Velha, é o pedestal da Pedra da Velha, que é bem maior, bem mais alto, todo fraturado, né? E a gente passou o rodo nessas fissuras aí. Essa foto, tirada com o drone do Sandro, a gente vê mais ou menos. A via que a gente tinha feito primeiro, né? Eu, Tela e Sandro e Miguel. Eu, Tela, Sandro e Miguel, tinha sido essa aqui. O Salário do Pecado, quarto com quinto, 70 metros. Essa aqui. Parada aqui, depois pega essa chaminé, pá, e chega aqui. O Salário do Pecado até merece explicar o motivo do nome. Essa região, na BR-116, ela é repleta de pichações feitas por um fanático religioso. Mas um fanático, o cara anda inclusive de roupa branca e fica pregando na estrada. E ele tem um público-alvo específico, que são os caminhoneiros. Todas as mensagens são dirigidas ao caminhoneiro. Caminhoneiro, Jesus está voltando. Caminhoneiro, o salário do pecado é a morte. Você está preparado? A gente achou isso tão bizarro que deu o nome da via de Salário do Pecado. E dessa vez, nós conquistamos essas outras 3 vias aqui. Tinha sangue, cada um com a sua função, bililim, bililim, balalão, balalão. Você conhece essa história? Você conhece? Ninguém sabe, ninguém... É que vocês são muito novas. As pessoas da minha geração, todas cresceram ouvindo os disquinhos compactos, coloridos, azul, vermelho, amarelo, com historinhas infantis. Chapeuzinho Vermelho, Pedro Lobo, Amor à Torta.
E tinha uma que é o macaco e a velha. E o macaco se chamava Macaco Tião. Então vocês já ouviram do Macaco Tião, que teve até um candidato, né? Puseram na cela do Macaco Tião, teve um monte de voto e tal. Que é uma história pavorosa, assim, completamente politicamente incorreta. A velha briga com o macaco, aí bate no macaco, só para de bater porque acha que ele morreu, mas aí ele não morreu e ele pega e joga a velha dentro de um buraco. É uma coisa horrorosa. Mas, porque aqui é a Pedra da Velha, então a gente deu o nome de nome relacionado. Sendo que a Pedra da Velha, aquela que vocês viram antes, a pedra mesmo da velha, a via para chegar, a gente chamou de Firinfinfélia, porque a velha da historinha era a velha Firinfinfélia. Havia uma velha muito velha, chamada Firinfinfélia, e aí vai. Francamente, eu recomendo entrar no YouTube e ouvir a história, porque a história é muito engraçada, é toda rimada, né? É muito, quer dizer, engraçada sim, em termos, né? Mas vale a pena. E o refrão era bililim, bililim, balalão, balalão, ninguém pode enganar o macaco Simão, bililim, bililim. Então, por isso, esse nome exótico. Observa que cada um com a sua função é quinto com sexto, é uma via mais difícil, com um lance perigoso, inclusive, o lance do crux, que é para entrar nesse platô aqui, para chegar em P1. Cada bilirim, bilirim, balalão, balalão, é uma chaminé clássica, com uma passagem linda aqui, um lance de agarras com 2 grampos e depois emenda. E Tie Sangue é uma via fácil, segundo com terceiro sup, mas que vocês vão ver o motivo desse nome e por que a gente fez essa via. Porque eu já tinha conquistado uma via com uma criança de 11 anos, que é o Iemanjá. Eu conquistei com um de 11 anos. Mas agora eu conquistei uma via com de 6, né? Esse. E o nome do moleque é Tie Sangue. É o nome dele. Conquistei eu, a Tela, o Lucas, né? Que era nós 3 estávamos, com o pai dele, que é o Ian Belo, e o Tie Sangue Belo, né? Esse moleque é uma gracinha. Ele é muito bonitinho, muito tranquilo, safo pra caramba, não tem medo, né? E o pai incentiva ele, mas, claro, toma cuidado. Muito maneiro. 6 anos, ó, vai se inspirando, hein? 6 anos. Ele já tem o budrezinho dele. Budrezinho, já tem que começar a treinar. O budrezinho dele, capacete. E o moleque é muito tranquilo, muito tranquilo. O crux da via é essa fenda, que é o terceiro sup, uma fenda linda, limpinha, né, e tal, e chega nesse platô que nós todos nos reunimos, depois se atravessa por um buraco e faz um outro lance. E aí tá o Tie Sangue, ó, escalando, ali em cima é o pai dele, olha só que bonitinho. E ele escala mesmo, claro, teve umas horas, porque ele não estava com uma sapatilha, ele estava com um tênis meio frouxão, assim, né? Mas foi uma experiência muito legal, mas é claro que éramos 5, a parada foi demorar, então esse dia foi isso. Aí a Tela, na mesma sequência, ó. Ah, peraí. Ih, caramba. Tá vendo? A Tela ali, na mesma sequência. E fomos observados por essa senhora o tempo todo. E ela paradona, assim. Olha, mas ficou quietinha, deu para dar o... E como eu disse para ela, todas as fotos que eu tirei, todas as fotos que eu tiro, é com uma câmerazinha de bolso, mas uma câmera fantástica, uma Canon, né? Muito, muito boa, que eu recomendo demais, porque... Talvez falando nessa câmera, a garota já pegou um caderno, assim, começando a ler ensinando a palestra. Exatamente, Não, mas eu recomendo, porque é ótimo, porque assim, ela tem uma coisa preciosa pra gente, que é um zoom ótico, fantástico. Um zoom de 40 vezes, com uma câmerazinha desse tamanho, é uma coisa, assim, é meio que sobrenatural, né? Na verdade, tem outras mais leves. Ele até, pro tamanho assim, é meio pesadinha, mas porque é muita coisa ali dentro daquela câmera, né?
compro uma, termino, compro outra. Bom, aí o Lucas começando a conquista, cada um com a sua função. Essa é uma via mais difícil. Não esse início, que é tranquilo. Aí tem uma horizontal. No final da horizontal, a gente fez uma parada, para chegar assim meio esquisito. Aí pega uma fenda mais ou menos na faixa de um 5º grau para cima e depois o crux. É um lance perigoso. Eu falei com o Lucas para botar um grampo, mas ele foi irredutível. Eu não quis botar, né? Ele passou e ficou sem. Para chegar na parada. Depois da primeira parada tem essa fenda, que é uma fenda legal também, mas a rocha aqui é um pouco quebradiça. Um pouquinho esfarelenta. Aí você para num platô em comum com o salário do pecado. E depois, enquanto o salário do pecado... Aí tem esse lance em comum, o salário do pecado pegou uma chaminé para cá e foi para lá, e a gente fez uma variante por aqui, contornando essa asa de pedra. Mas aqui tudo muito fácil. Aí a terceira via, né, foi a bililim, bililim, balalão, balalão. É uma grande chaminé, sou eu aí no início dela. Aí o Lucas vindo atrás. E aí depois a gente saiu horizontal para cá, proteção só com microframe, só coisinha miúda, e fez a parada do lado de fora, numa... Como é que eu posso dizer? Numa quina. Depois a mesma fenda usada para vir para cá, eu usei para ir para lá. Por fora, aí sobe uma parede de agarras fácil com 2 grampos, depois mais uns lances de chaminé e termina. Muito bacana. Terceiro sup. Aí sou eu nos lances de chaminé depois da parada, depois dos lances de agarra. Aí o Lucas foi embora e eu e Tela ficamos mais um pouco e eu voltei para esse lugar com ela, que é um lugar que a gente já tinha aberto 3 vias numa outra viagem, que são as falésias da Martinica. Martinica é o nome da região, a gente chamou isso aqui de falésia da Martinica. A gente já tinha aberto 3 vias para lá e mais uma aqui. Mas não, eu estava de olho, eu falei, eu não posso morrer sem fazer essa horizontal aqui. Uma fenda tão horizontal, assim, incrivelmente horizontal, né? E, bem, agora já posso morrer. A via original era essa, chiquita bacana, terceiro sup, 60 metros, tudo imóvel até aqui, uma parada dupla, depois um costão para o cume. E a via, quer dizer, aqui parece que é descendo, mas não é descendo, aqui é uma coisa de perspectiva, né? Isso é horizontal mesmo, bem horizontal. É a elo de ligação. Então, horizontal de 30 metros. Na verdade, horizontal até mais, porque vem aqui, mas aqui já tinha sido escalado. Aí a gente emendou e foi por ela até o fim. Aqui eu Bom, sou eu na horizontal para um lado e a tela na mesma horizontal vindo para o outro lado. Bem, para terminar a viagem, a gente ainda foi para Biribiri, Vila de Biribiri. Alguém já conhece aqui a Vila de Biribiri? Porra, isso é um lugar absolutamente lindo de se visitar, até para passear com a família e tudo, né? Ó, fica a dica, daí. Isso aqui é sensacional. Isso aqui é uma área privada encravada no Parque Estadual do Biribiri, em Diamantina. Diamantina é Vale do Jequitinhonha, só que é o Alto Jequitinhonha. Enquanto a gente escala normalmente no Médio Jequitinhonha, como eu falei. A Vila de Biribiri, ela foi construída porque tinha uma fábrica gigante aqui, em que tinha a casa do dono, a casa dos engenheiros e administradores, e tinha um monte de casinha que era dos operários. E aí tinha igreja, tinha um armazém e tal. Aí o cara faliu, a fábrica faliu, a fábrica estava abandonada e agora está sendo recuperada, e o dono manteve a casa dele, mas começou a vender todas as outras. E um grande amigo meu, escalador, que é o Lugoma, não está acendendo, mas tudo bem, que é esse de chapéu aqui, comprou a última casa à venda, que era a casa 20.
A gente depois conquistou uma via chamada Casa 20, né, em homenagem a isso. E aí você sai andando... Bom, beleza. E todas as casas foram reformadas com base nos padrões do patrimônio histórico. Tem toda uma série de regras, né? Inclusive fica caro isso. Mas ele seguiu, como todo mundo aí seguiu. Então tá tudo bonitinho, tudo padronizado, né? Nesse azul meio cobalto, né? E branco. E a fábrica abandonada, eu passei um Réveillon inesquecível dentro da fábrica abandonada com uma galera... mas agora não está mais, eles estão reformando, acho que vai ser um museu, vai ser alguma, não sei o que é que vai ser, mas vai ser alguma coisa, estão recuperando. E está tudo bonitinho. E você sai andando para escalar dentro do Parque Estadual do Biribiri. Essa igreja, observa que a cor é diferente, porque essa foto foi tirada muitos anos antes, mas depois eles padronizaram tudo no azul e branco. Mas a igreja é a mesma, está igualzinha. E você vai escalar dentro do Parque Estadual do Biribiri. É muito interessante. É um parque repleto de poços e cachoeiras, repleto, muita água. O Lugô me atela olhando para baixo, numa garganta, que quem conhece a Chapada dos Veadeiros, que não é o meu caso, diz que é muito parecido. Um lugar lá chamado Chapada da Lua, eu acho, né? Vale da Lua, né? E a água ronca aí, né? Passa assim, danada. Não, mas é aberto, né? Mas ela passa por uma caverna. É muito legal, o lugar é todo assim, né? Todo tridimensional. E o Lugoma, que já, claro, ele tem casa lá, é um escalador assim ativo, ele já conquistou uma porrada de vias lá, inclusive uma ou duas comigo, né? A Casa 20, acho que mais outra. Mas ele estava de olho nessa formação aí que ele não tinha ido. Então, um dia, a gente foi tomar banho de cachoeira, exploramos a base e no dia seguinte voltamos para escalar. E a gente batizou isso aí de as Três Torres. Aquele preto ali é uma casa de vespa, um negócio desse tamanho. Só para saber o que é. Né? Parece uma falha na foto, né? Mas é uma... parece, ou um buraco, né? Parece, mas não é. Então a gente conquistou 2 vias na torre do meio, central, e uma via na torre da esquerda. A primeira foi as 3 vias, nós demos nomes que se relacionam com um amigo nosso que morreu. Alguns talvez tenham ouvido falar nele, que era o Emerson Caverna, o Emerson Lampião. É um escalador super forte e prolífico lá de Minas, né? Era o Emerson de Sabará. Ele é originário de Sabará, do lado de Belo Horizonte. Mas, enfim, ele morreu e os 3 nomes, de alguma forma, têm a ver. Que ele tinha um apelido de Lampião, tinha o nome de Caverna. De alguma forma, elas têm a ver com isso, né? E essa via tem esse diedro, assim, levemente negativo, mas com umas agarras potência, assim, a proteção ótima, muito agradável, né? Quarto sup, 15 metros. O final da via é uma barriga negativa com agarrões, né? Mas assim, é tranquilo. Ali, tá vendo? É bem negativo, mas ótimas agarras. Aí tem uma parada dupla no topo, aí o Lugoma indo atrás, e depois a gente foi para uma via bem mais difícil, ele guiou, que é uma via que seria esportiva, só que é protegida imóvel, né? Bem negativo o início, sexto sup, 20 metros, um pouquinho maior. Aí você faz esse lance, chega num platô, aí você anda no platô e tem uma chaminé que é mais negativa ainda, é um teto aquilo ali, aquela entrada, só que apesar de ser um teto e mais negativo, portanto mais negativo, é mais fácil que o lance anterior, que as agarras estão muito bem posicionadas, é interessante. E aí quando você entra na chaminé, vai numa chaminé tranquila até o topo. A terceira via, fui eu que guiei, espírito livre. O quinto sup não aparece, que é um diedrinho embaixo, só com proteção em microfriends, só coisinha miúda assim. Aí você chega num platô, tem 2 chapas para a direita, até comecei a bater um grampo, o grampo não rola, com a pedra macia. Aí a gente tinha chapa também, eu bati uma chapa, depois bati outra,
e subir esse crocotal negativo, que é uma delícia, exceto pelo fato de que quebra bastante. Quebrou muita coisa, então é meio aterrorizante, né? Então você tem que botar bastante peça para estar garantido, né? Mas olha só, é uma delícia escalar nisso. E aí também uma parada dupla no topo e dali a gente rapelou. Aí fomos visitar o sítio arqueológico de Biribiri. Esse está dentro do parque. A vila de Biribiri está encravada dentro do parque, mas não é no parque. É uma área que não é no parque. É fora do parque, embora esteja dentro dele, né? Você me entende. E na estrada que leva até ela, tem um sítio arqueológico. Eu e a Tela, a gente adora visitar e conhecer sítios arqueológicos. A gente tem uma coleção, uma verdadeira coleção que a gente visitou. Mas esse é muito bonito. As pinturas são bem interessantes, bem variadas, né? Pinturas de animais bem feitas e bem preservadas. Isso aí provavelmente jacaré, né? Interessante que o rabo parece ter uns espinhos. Curioso, que eu não conheço nenhum jacaré assim. E aí a gente ainda foi numa cachoeira lá também, no Biribiri, eu me esqueci o nome dessa cachoeira. Eles entraram, eu não, que eu tenho horror de água fria. E assim terminou a nossa viagem, né? Com esse banho deles na cachoeira horrivelmente fria. Então é isso. Aí eu fico aqui, que se vocês tiverem alguma pergunta, alguma curiosidade. A gente já foi algumas vezes, né, para Bahia pela 116, e ali naquela região de Pedra Azul, ali tem aquelas pedras do lado da rodovia. Ali eu passei o rodo, Tudo tem guia ali. Hein? Ali tudo tem guia, aquelas que ficam bem do lado da rodovia. Tem, algumas dá para subir caminhando, né? Mas todas foram subidas, algumas por mim, algumas por outras pessoas. Principalmente dois escaladores aqui do Rio, que são o Flávio Leone e o Xaropinho, que eles passaram 1 mês e pouquinho lá e foi assim, fizeram uma blitz, né? Eu até brinco com o Xaropinho, né? Que aconteceu o seguinte: é uma montanha, a mais impressionante dessa, na margem da estrada, eu conquistei com o Miguelzinho em 2005, que é a Pedra do Topete. É uma escalada até, a escalada até não é legal, não. Primeiro é um costão muito grande, depois você tem um diedro, assim, com algum mato e tal, meio imóvel. Mas aí você chega no cume, tem um boulder gigante. E nesse boulder a gente bateu 3 grampos e é o crux, quarto sup, uma sequência de quarto sup com grampo. O resto da via é imóvel, mas ali é 3 grampos para chegar no cume e batemos um grampo no cume, deixamos uma marmita daquelas de alumínio e fomos embora. Sem saber disso, o Xaropinho foi para lá, para a região, achou que a montanha era virgem e foi fazer a aventura da vida dele. Foi conquistar em solo uma via pelo outro lado da montanha. Ele passou dias conquistando a via lá pelo outro lado, uma via de agarras com grampos, né? Aí quando chegou no topo, viu o mesmo boulder, mas não viu os nossos grampos. Aí também fez um lance no boulder. Quando subiu, viu a marmita. Ele quase cortou os pulsos, né? Mas depois ele se vingou de uma forma, isso tudo é brincadeira, claro, na amizade, né? Ele foi lá com o Leone e subiram 6 cumes virgens espetaculares. Foi uma viagem, a viagem deles foi uma blitz, né? Em que eles subiram montanhas fantásticas. Eles subiram os 3 pontões do Jequitinhonha, subiram o Pedrão, o nome, né? Pedroco gigante, que você vê da estrada, e ainda subiram 2 outras montanhas que você não vê da estrada, chamadas Pedra da Boa Sorte e Pedra da Boa Vista. Essas por vias de agarras relativamente fáceis, tipo 3º grau, 4º grau, mas as outras não. As outras deram umas escaladas difíceis, com algum artificial, e foi uma viagem fantástica dos caras. Mais alguma pergunta? Uma pergunta, a Bárbara era super
começar a móvel, né? Aí você começou falando, não, tem que ter móvel, não sei o quê. Nos 3 primeiros slides, a gente tem que comprar móvel. Não, por quê? Eu sou iniciante na escalada, e pra mim a móvel não fica relacionada a vias muito duras. Tipo, infelizmente na rotina atual, eu não consigo escalar em móvel tão cedo. E aí a acessibilidade de vias de 4º grau, em lugares incríveis. De 2º e 3º. Exato, já influenciou bastante. O Adailton até... exatamente. Porra, Bangu, Campo Grande, Realengo. Não, tem bastante coisa aqui no Rio. Se você entrar no site da FEMERS, tem um guia lá, né, que eu fiz, que é o guia das escaladas da vertente norte do Parque Estadual da Pedra Branca. Ali tem muitas vezes que eu abri com a Adailton, principalmente em Bangu, né? E aí você tem ali um monte de possibilidade. Mas só para dizer que eu pretendo até o final do ano, ou início do ano que vem, publicar a 2ª edição, porque já tem mais do dobro de vias lá. Tô passando, já conquistei umas 80 vias ali, né? Umas 80. Tudo imóvel. E diferentemente do Vale do Jequitinhonha, infelizmente lá as vias tem vias fáceis e tranquilas, mas em média elas tendem a ser difíceis. Eu não sei explicar bem, mas o tipo de formação das fendas, lá rola muita fenda de meio corpo foda, até 7C, de 4º sub a 7C, e outras vias também assim mais difíceis. Mas olhando com calma, você vai ver que tem algumas absolutamente acessíveis, né? E essas é que vale a pena. Se quiser lá passar uma semana, tem coisa para fazer. E coisa maneira. Coisa maneira. Tanto subir... Assim, você tem que estabelecer uma ideia. Se você for para conquistar, vai para conquistar. Mas se você não for para conquistar, você pode ter 2 tipos de objetivos. Subir montanhas bacanas, né? Ou ficar escalando fendas. E aí, nos 2 casos, tem dezenas e dezenas e dezenas de opções para fazer. No caso de fendas, ela até tinha me perguntado, né, Bárbara, né? Ela tinha me perguntado, e tem um lugar assim que tenha 2, 3, 4, não, tem lugar que tem até 12, 13, né? Por exemplo, em Pedra Azul, tem uma montanha gigante, não de tamanho, mas de largura, chamada Pedra da Coreia, nome local. E ela tem, assim, umas fendas medonhas. A gente conquistou uma via difícil lá, né? Que é a Malina, que eu passei aqui na projeção do ano passado. Mas embaixo dela tem uma série de blocos e paredes pequenas que a gente abriu uma porrada de vias imóvel muito legais, de todos os níveis de dificuldade, né? De 3º a 6º sub. Tela, inclusive, quebrou uma costela lá, fazendo uma fenda de fecho. Lembra que eu quebrei uma costela fazendo uma via contigo? Eu escalando com ele, tec! Quebrou a costela. Aconteceu a mesma coisa com ela numa fenda lá, de 6º super. Por acaso, o mesmo grau. Tec! Ela ouviu o barulho, mas não desistiu. Terminou o lance e depois ficou meio mal assim. Ficamos 2 dias sem escalar, né? Com ela melhorando. Depois a gente continuou escalando. Porque costela você não tem o que fazer. Se der para você escalar, você escala, mas assim, você não pode fazer muito exercício. Aí é claro que a partir desse episódio, a gente procurou fazer umas coisas mais tranquilas e não entrar em fenda, que vai fazer uma coisa mais, né, relaxada. E... que são... Vou ficar esperto, a costela vai quebrar. 2 casos assim, na mesma família ainda. Eu já quebrei 3, né? Já quebrei essa, quebrei uma outra fazendo uma conquista que está no livro, né? Com o Alexandrinho, que é o pontão da Pedra Parda em Rubim, no Vale do Jequitinhonha, mas é um outro município mais distante. E a terceira foi num acidente de carro. Mas o dela e o seu, foi no lance.
Caiu. Não, a gente viu que quebrou naquele momento. Com o Alexandrinho, eu não percebi isso. O negócio estava doendo e tal, não sabia o que era. Aí eu voltei para o Rio, continuou doendo, aí, porra, eu vou no hospital. Aí chegou lá, estava quebrada. Não estava quebrada assim, estava fissurada. Né? Não foi uma fratura dramática, né? Mas é uma coisa... E costela, eu já aprendi, eu já tenho experiência, né? Eu tenho bastante experiência. Você não faz nada. Você não faz nada. É esperar ela consolidar e acabou. Você vai passar uns 15 dias com dor. Se estiver doendo muito, toma uma Novalgina. Não mais do que isso. Não precisa um remédio. Não, uma dor tranquila. Você anda, você faz tudo normal. Ruim se você estiver tossindo. Quando você tosse, aí cada tossida é uma facada que você leva. Mas assim, depois de 15 dias, acabou. E toma um anti-inflamatório. É isso. Anti-inflamatório e repouso. Qual é o nome da cidade que você fez vários, né? Assim, o Vale de Jequitinhonha é imenso. Mas para esta região do Vale de Jequitinhonha, a base é Medina. A gente ficou em Pedra Azul, né? Não, Pedra Azul é a cidade mais agradável. É a mais bonita. Mas ela é meio enfiada, são 15 quilômetros para dentro da estrada. E tem uns pontões ali também, tem umas pedras em volta de Pedra Azul ali também. Tem inclusive uma galera local que abriu algumas vias. Essas que parecem Pão de Açúcar tem uma coisa interessantíssima. Pedra Azul é uma cidade que não tinha nenhuma montanha chamada Pedra Azul. O nome Pedra Azul era por causa da lavra de água marinha. Mas eu conquistei uma grande montanha lá com o Sandro e demos o nome de Pedra Azul, já que ela não tinha. Agora a Pedra Azul tem uma montanha chamada Pedra Azul, que está no livro também. De volta a gente viu bastante montanha. Quando você passa na estrada indo para Pedra Azul também, a gente tem bastante coisa. Mas essa região, Adailton, essa região eu conheço bem. Eu já fui muitas e muitas vezes e conquistei seguramente mais de 100 vias lá. Ali é muito bonito. Quando você desce da Bahia aqui, você pega um decidão assim, você vê as montanhas embaixo, dá para ver que tem muita possibilidade. Mas você desceu para a Bahia ali? Sim. Então você viu, porque ali Guaratinga, que é o município, o primeiro município da Bahia, quando você desce, ouve essa frase que eu vou falar, que é uma frase forte, séria, hein? Ouve essa frase. Guaratinga, que ninguém nunca ouviu falar, mas está tudo ali no livro, é o município no Brasil com o maior número de montanhas espetaculares nos seus limites. Eu falo isso que eu fuço muito, ando muito, eu falo com conhecimento de causa. Hã? Não, é Bahia. É naquela perna da Bahia divisa com Minas, né? Porque é o seguinte, você tem Porto Seguro. A Bahia é uma bola com uma perna. Nessa perna aqui você tem Porto Seguro. Na reta de Porto Seguro, se for para oeste, em direção a Minas, é Guaratinga, que é a planície. Aí tem um monte de 200 milhões de montanhas assim, aí sobe para o Planalto Mineiro. Quando você subiu, chegou em Santo Antônio do Jacinto, que já é Minas, que já é o Planalto Mineiro e Vale de Jequitinhonha. Uns 15 horas. Eu não gosto de dirigir à noite, a gente vai sempre 1 dia e meio, né? 1.000 e pouquinhos quilômetros, né? Mas assim, para quem tem o tempo mais curto e vai revezando, 2 pessoas, 3 dirigindo, se revezando, você dá para chegar num dia. Sai 3 horas da manhã aqui, vai chegar à noite lá, não muito tarde da noite, e pronto. Mas eu tô aposentado, não preciso disso. Então a gente... Realmente eu passei para ficar uns 7 dias. Se você vai num dia no pau e vai voltar no outro dia no pau, você tem 5 dias lá, já dá para fazer um bocado de coisa. Quem quiser ir, entre em contato comigo, diz o que gostaria de fazer, e eu dou os toques até de onde comer, onde ficar, etc. No livro tem muita coisa, e no site escaladas.com também tem as vias que eu fiz nesses buracos, praticamente todas.
perdeu muita coisa. Vai guardando. Tem muita coisa bonita lá. Tem, é sensacional. E é o que eu mais gosto, né? O que eu mais gosto de fazer na escalada é juntar exploração com escalada. E no Parque da Pedra Branca tem isso, que ninguém vai para aquele buraco lá que a gente vai, né? Então, eu tenho exploração com escalada aqui no município do Rio. Eu já não vou falar, deve ter história daí, não. Mas vamos lá, vamos tentar mandar em livre aquela via que a gente fez. Mas, desgraçadamente, no Parque da Pedra Branca, as vias tendem a ser um pouco difíceis. Muitas delas dificilmente não saem na primeira vez, aí tu vai 2, 3 até fazer direito, né? Mas tem aquela que são facilitas, de segundo grau. Tem também. E tem o Padre Ramon, eu acho, 60, 70 metros, TU e a Pazuzu, né? Não, maiores, mais do que isso. Tem 90 metros. Dia do TU e dia de Pazuzu. É incrível, mas isso é um exagero para o lugar. Em geral, as vias lá são curtas. 10, 15, 20 metros, 30 no máximo. A grande maioria. Hã? Uma via, a gente foi com o Momô. Porra, não passei no lance, né? Ainda tomei uma vaca lá, ainda me abriu o pulso. Estou com o pulso aberto. Eu vou no ortopedista segunda-feira. Não conserta esse pulso, cara. Aquele negócio, abrir pulso, né? Você tá gostando da palestra? Se amarrou aí. Então é isso, a gente vai ter É isso, valeu. Obrigada. Ele gosta de aventura, já tá subindo escada, tá escalando tudo em casa. Isso aí.